Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 49.2, falando sobre concordância verbal, parte 3. Vamos lá? Começando então, né? Concordância dos verbos impessoais. Temos aqui o verbo fazer. O verbo fazer, quando é usado para indicar tempo transcorrido, não deve ser flexionado. Ó, faz 10 anos, né? Há 3 anos que eu não viajo, dá até para fazer a troca. Há 10 anos que não viajo. Então, estou falando aqui dos verbos impessoais, tá bom? Do verbo haver e fazer, indicando tempo decorrido. Verbo haver impessoal também, não vai ter sujeito e vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Havia muitos assaltos onde eu vivia. Estou falando da questão da primeira aqui, ó. Amadinho, da primeira, ó. Havia. Aqui você percebe aqui, ó, tá no plural, mas ó, aqui, ó, ele não tem sujeito, tá bom? Ele fica na terceira pessoa do singular. Verbo fazer, quando este é usado para indicar tempo, né, transcorrido, não deve ser flexionado, já falou. Tempo decorrido, ele fica na terceira pessoa do singular, tá bom? Aí nós temos aqui, faz 10 anos, faz 20 dias, faz 2 horas, já fazia 2 meses. Aí quando usamos o verbo fazer associado a outro verbo, indicando tempo. Por exemplo, com locução verbal, vai fazer 20 anos, deve fazer 20 anos. Ó, até o seu auxiliar também ficará no singular, tá bom? No singular, não vai flexionar. Beleza? Locuções verbais. Quando o verbo haver estiver acompanhado por outros verbos, ambos os verbos devem aparecer somente na terceira pessoa do singular. Deve haver uma saída, olha bem, saída, ó, sempre no singular. Deve haver soluções para esse caso. Pode haver alguma complicação. Pode haver sérias complicações. Então, você pode perceber aqui que a palavra sérias complicações, ela está o quê? No plural, mas não sofrer alteração aqui na locução verbal, porque essa locução verbal aqui, ó, tá com o verbo haver, indicando tempo decorrido. O verbo ser concordará com o predicativo do sujeito, né? Então, nós temos aqui, isso são lembranças inesquecíveis, ó. Então, aqui você vai perceber, né, que o verbo ser, né, o são, tá fazendo a concordância com lembranças. Outro caso, se o sujeito ou o predicativo for nome de pessoas ou pronome pessoal, o verbo concorda com a pessoa. Então, João é a alegria de sua mãe. Então, João, eu posso trocar por ele, que é o pronome pessoal. Então, aqui está fazendo a concordância com o sujeito, que é o nome próprio. Os mais conformados somos nós. Então, sempre procurando fazer, o verbo vai concordar com seu sujeito, em número e pessoa. A expressão haja vista, ou, o que nós temos aqui, ó? Haja vista é uma flexão do verbo haver na terceira pessoa do imperativo afirmativo. Haja vista significa o quê? Por causa de, devido a, uma vez que, visto que, já que e porque tendo em vista. Faremos uma visita a ele, tendo em vista que ele está doente. Faremos uma visita a ele, haja vista que ele está doente. Acordarei cedo, haja vista que terei muitos compromissos. Na expressão haja vista, a palavra vista é o quê? Invariável, não sofrerá flexão. Beleza? Então, amadinhos, aqui terminamos a nossa
revisão. E daqui a pouco eu volto para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amados! Estamos de volta para o nosso grande momento. Que momento é esse, amadinha? Tirando dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos? Começando lá a nossa primeira questão. Aqui nós temos, para você preencher, corretamente, ó. Já anos neste local, árvores e flores. Hoje só ervas daninhas. Você vai preencher com o verbo haver, fazer, existir. Qual é a alternativa que se encaixa melhor, corretamente ao espaço, aos espaços? E aí, A, B, C, D ou E? Qual seria? Já faz anos havia neste local árvores e flores. Hoje só existe ou só existem? A, B, C, D ou E, amadinhos? Temos aqui o gabarito letra D. Por quê? O verbo haver em pessoal está indicando o quê? Tempo. Lembra que o verbo fazer, indicando tempo decorrido, quer dizer, fica na terceira pessoa do singular, sempre. Faz anos. Agora eu tenho uma outra. Havia neste local árvores e flores, mas já que é para completar com haver, ele vai também ficar na terceira pessoa do singular, por mais que esteja no sentido de existir, tá bom? Se fosse lá no meio, aqui nesse meio, a palavra existir, aí sim, haveria concordância. Existiam, né? Vamos lá na outra. Hoje só existem, porque é para completar com o verbo existir. O existir faz a concordância com o seu sujeito. Beleza? Por isso a alternativa letra D. Aqui tem a justificativa, bonitinho para você ler com calma. Então vamos lá. O mesmo acontece com o verbo haver em pessoal, que indica tempo e que tem sentido de existir. Havia, existia neste local árvores e flores. O verbo existir, por sua vez, não é impessoal. Por esse motivo, ele deve concordar com o sujeito. Só existe ervas daninhas. Ok. Vamos lá, então. Aqui tá questão 1, amadinho, mas é questão 2. Vamos lá. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está correta. Então, eu tenho na letra A, existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. B, pode provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. C, falta aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. D, persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. E, possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. E aí? A, B, C, D ou E, né? Qual que foi colocado de forma o quê? Errada. Vamos lá? Vamos lá. Então, o gabarito aqui, né? A letra C. Fazendo a correção. Falta aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. O verbo deve concordar com o sujeito. É mais fácil se mudarmos a ordem da oração. Falta uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos aos países desenvolvidos. Belezinha? Por isso que ficou a letra C. Vamos lá para a nossa terceira questão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase. Você vai completar aqui, profissionais mais competentes, sim, melhores condições de ensino. Então, você vai colocar, deveriam haver, existisse, deveria haver, existissem,
deveriam haverem e existissem. D, deveria haver, existisse. E deveriam haver e existissem. Então, qual que você vai encaixar aí? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui já o gabarito. Temos aqui, ó, letra B. Junto com o verbo impessoal, neste caso, o verbo haver, tá tudo justificado, para não ter problema. Os verbos auxiliares, né, deveria, também fica no singular. Verbo existir, por sua vez, não é impessoal, portanto, deve fazer concordância com o sujeito. Então, deveria haver profissionais mais competentes se existissem, por quê? Melhores condições. Porque aqui, ó, melhores condições, né, de ensino. Belezinha? Gabarito B. Vamos lá para a nossa quarta questão, amadinhos. Temos aqui, indica a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase anos que o homem se pergunta, se não medos como as esperanças. Nós temos aí para você completar, faz houvesse existiriam, B, fazem houvesse existiriam, C, faz houvesse existiria, D, fazem houvessem existiriam e faz houvesse existiria. Então, você vai encaixar, né, a opção correta para preencher as lacunas A, B, C, D ou E. Já temos aqui o gabarito, amadinhos. Vamos lá então, amada. Temos aqui o gabarito A. Por que é o gabarito A, amada? Ó, o verbo fazer impessoal, indicando o quê? Tempo. Sempre é conjugado na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Faz. Então, vai ficar faz anos que o homem se pergunta. Agora lá, o mesmo acontece com o verbo haver, que é impessoal, que indica tempo e tem sentido de existir. Se não o quê? Houvesse, né, medos, não é isso? Né? Como, aí vamos lá para a terceira. O verbo existir, por sua vez, não é impessoal, que você já sabe. Por esse motivo, ele deve concordar com o sujeito. Como existiriam esperanças? Belezinha? Gabarito A. Certo? Certo. Mas, amadinha, se lá, em vez de colocar o haver, colocasse o existir. Aí, se não existissem medos, aí, ó, ia ficar existissem medo, mas só que estava com o quê? Com o verbo haver, no sentido de existir. Fica o quê? No singular. Terceira pessoa do singular. Pronto, na primeira parte aqui, concluída, que é a parte, né, da atividade normal, né, do assunto estudado. Agora vamos para o nosso Se Liga no Enem, tá? Que traz uma questão do Enem de 2020, amadinhos. Temos aqui, ó, Enem 2020. Vamos lá, o primeiro texto é o seguinte. Poesia em cartaz. O caminho habitual para o trabalho, aquele em que o agente já nem repara direito, pode ficar mais belo com um poema. O projeto Um Lambe por Dia nasceu dessa intenção. Trazer mais cor e alegria para a cidade por meio de cartazes coloridos ao estilo de lambe-lambe. Quem teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão, em Belo Horizonte. Em meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos nos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador da palavra. Assim, a cada dia um cartaz é colocado por aí, para nos lembrar de reparar na cidade, na vida que corre ao redor e também em nós mesmos. Esse é o texto 1. Vamos agora ao texto 2. Ontem fui dormir com saudades de mim e hoje, subitamente, voltei. Texto 2.
Vamos lá para Amado. Que negócio é esse, né? Já veio com a resposta, não dá, né? Mas mesmo assim, vamos ler. Considerando a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem na rua das cidades grandes, esse texto evidencia a disseminação da arte poética em veículo não convencional, a manutenção da expectativa das pessoas ao andarem pela rua, a necessidade de exposição dos poemas pequenos em diferentes suportes, característica corriqueira do suporte lambe-lambe muito comum nas ruas, a exposição da beleza escondida nas esquinas da cidade de Belo Horizonte. Então, o gabarito aqui é letra A, disseminação da arte poética em um veículo não convencional. Qual é esse veículo? Poste. Beleza? Então, vamos lá. Já que veio com gabarito, vamos relaxar um pouco? O nosso clube de leitura. Tá certo? Momento que eu aguardo, né? Eu fico ansiosa, estou aguardando cada foto de cada escola. Eu fico assim muito ansiosa, eu tenho um problema de ansiedade terrível, amadinhos. Então vamos ver. Será que vocês são que nem eu? Ai, meu Deus. Qual é a escola? Temos aqui a escola Arco-Íris, terceiro A, da Crediário Kemes, professora Rosa Panini. Ai, professora, ainda não saí. A gente não vai sair mais, não. Tá aqui, amadinho. Olha só. Abrindo aqui o clube de leitura. Vocês, ó. Abriram o nosso. Então, vamos lá para outra escola. Escola Marechal Costa e Silva. Professora Neuza Espina. Olha só os amadinhos aqui no tapete mágico. Eita, então duas escolas, né? A escola Arco-Íris e a escola Marechal Costa e Silva. Nós estamos, amados, na unidade 3. Unidade 3 do Clube de Leitura. Nós temos 5 obras que você pode escolher uma. Ou então todas, sem problema algum, beleza? A primeira dica, Macunaíma, Modernismo, né, de Mário de Andrade. A segunda, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Pré-Modernismo, Lima Barreto. A terceira, Os Sertões Pré-Modernismo, Euclides da Cunha. Quarta amada, Manifesto da Poesia, Pau-Brasil Modernismo, Oswald de Andrade. E alguma poesia do modernismo de Carlos Drummond de Andrade. Tá certo? Então, você escolhe uma ou todas e faça o seu resumo. E não esqueça, né, de anexar o portfólio. Isso daqui é uma atividade do clube de leitura. Beleza? Vamos ao pensamento do dia. É necessário fazer outras perguntas. Ir atrás das indagações que produzem o novo saber. Observar com outros olhares através da história pessoal e coletiva, evitando a empáfia daqueles e daquelas que supõem já estar de posse do conhecimento e da certeza. Então, nós temos aqui essa mensagem de Mário Sérgio Cortella. Beleza? Então, fique aí com a mensagem de Mário Sérgio Cortella. Amados, chegamos, né, ao final de mais uma aula, né? Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima!